Você sabia que o Corinthians tentou contratar Fernando Diniz como técnico e que o São Paulo não vence qualquer torneio importante na base há um tempão? Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois assuntos e conta também sobre uma investida frustrada do Palmeiras em relação ao atacante. Números impressionantes do Flamengo, padrão europeu quando o assunto é dinheiro. Preciso te atualizar sobre o mercado extremamente aquecido. Tem reforço no Bahia, no Internacional, no Botafogo, no Fluminense. As últimas movimentações, tudo o que você precisa saber para começar a sexta-feira muito bem informado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para começar, queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, patrocinadora master de Fluminense e também do Atlético Mineiro. E você que estava com saudade de jogos dos campeonatos nacionais, eles estão de volta nessa sexta-feira. Estou mostrando na tela as partidas do campeonato alemão, espanhol, francês, equatoriano e inglês. E segundo os meus palpites, o Eintracht Frankfurt vence o Bochum, o Mallorca empata com o Osasuna, o Olympique de Marselha bate o Montpellier, a Universidade Católica do Equador perde para o Independente Del Valle e o Burnley vence o Sunderland. Você também é bom de palpite? Então bora me desafiar? Pegando o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e boa sorte. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem muita coisa importante. Primeira delas, a CBF decidiu mudar a janela de transferências. Os clubes vão ter até 20 de abril para registrar jogadores, com um detalhe importante. Só serão permitidos registros de novos reforços, desde que esses atletas contratados tenham disputado os estaduais em 2023. A janela para contratações de atletas que vêm do exterior se encerra na próxima segunda-feira. Quero contar também que o Vasco adiou para terça-feira da próxima semana a definição do orçamento da SAF para o restante da temporada. Essa reunião importante seria nessa quinta-feira. Um dos membros dessa reunião não pôde comparecer e o encontro foi adiado. Por que é importante? Porque o Vasco vai definir a partir dessa reunião quanto vai poder gastar, por exemplo, na próxima janela de contratações. Por falar em chegadas e saídas, queria só destacar que Anderson Conceição, zagueiro, se despediu do Vasco nessa quinta-feira, ele vai jogar no CRB. Já o Botafogo encaminhou a contratação do meia paraguaio Matias Segovia. Ele pertence ao Guarani do Paraguai, está sendo comprado e vai assinar um contrato até dezembro de 2025. Jogador de só 20 anos de idade, era o camisa 10 da seleção paraguaia no Sul-Americano Sub-20. Ainda sobre o Botafogo, Júnior Santos está sendo comprado junto ao Fortaleza, atacante que já foi reforço do Botafogo na temporada passada, chega para ser o reserva do Tiquinho. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Santos ainda não conseguiu fechar a contratação de Lucas Blondel, lateral direito, pertence ao Tigre, a última oferta do Peixe de US$ 1,5 milhão. Como eu contei para vocês agora há pouco, ou o Santos registra o Blondel até segunda-feira, ou só vai poder contar com o jogador, caso o contrate, a partir de julho. Fechando o giro de notícias, contar que o Ceará está contratando o zagueiro Léo Santos, atleta que pertence ao Corinthians, contrato só até dezembro. Timão está emprestando o jogador para o vovô, também até dezembro. Léo Santos revelado na base e que disputou o último campeonato paulista pela Ferroviária. Quero falar sobre o Flamengo com números extraordinários. O rubro-negro divulga nesta sexta-feira seu balanço referente ao ano de 2022. E pela primeira vez na história, o Flamengo foi capaz de ultrapassar a marca de 1 bilhão de faturamento apenas com receitas recorrentes. O que eu quero dizer com isso? Que o Flamengo nem precisou da venda de jogadores para superar a incrível marca de R$ 1 bilhão de receita. É a primeira vez na história que isso acontece com o Flamengo ou com qualquer clube do Brasil. Aí você vai falar, mas Nicola, o Flamengo já havia batido 1 bilhão. Sim, mas com venda de atletas em outros anos. E é legal também contar que o Flamengo mais uma vez conseguiu diminuir sua dívida, teve pelo 8º ano, nos últimos 10, superávit, ou seja, faturou mais do que gastou, e ele registrou um valor recorde de patrimônio líquido, R$ 326 milhões. Mas talvez o assunto mais interessante para ilustrar esse bom momento do Fla vem agora. Rubro-negro, se estivesse inserido no futebol europeu, teria hoje o 26º maior faturamento com receitas recorrentes. E olha que coisa legal, nesse ranking com os 30 clubes com maior faturamento,
Só o Benfica na 24ª colocação e o Ajax na 28ª não integram a lista dos 5 principais campeonatos do mundo, que contam com Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. O Flamengo estaria inserido nesse rol de clubes. E aí, só para arrematar de vez, no futebol espanhol, o Flamengo seria dono do 4º maior faturamento, só atrás do Real Madrid em segundo, do Barcelona, que é o 7º do mundo, e do Atlético de Madrid, que é o 12º colocado. Muita gente tem me perguntado nos últimos dias sobre Matias Rojas, aquele meio atacante paraguaio de 27 anos de idade, que pertence ao Racing, desejado, disputado, sondado por vários clubes brasileiros. O único a fazer proposta oficial foi o Botafogo, que inclusive fez 2 sugestões, uma de contratá-lo agora junto ao Racing e a outra de esperar até julho, quando acaba seu contrato, para que não tivesse que pagar nada ao clube argentino. Mas o Botafogo já foi informado que o Matias Rojas não aceitou nenhuma das ofertas e ele está de mudança para a Arábia Saudita. É que tem um clube de lá, cujo nome não foi revelado, que se dispôs a pagar 3 milhões de dólares livres de impostos de salário por temporada. Isso vai garantir ao jogador cerca de R$1.250.000 por mês. Não vai conseguir certamente isso no país, especialmente levando em consideração que por aqui, para pagar um salário líquido desse, o clube brasileiro precisaria desembolsar R$1.700.000, R$1.800.000. O Matias Rojas ainda vai ter direito, nesse contrato com o clube saudita, a luvas e também uma série de bonificações de acordo com o desempenho dele. Então encerram-se as especulações sobre Matias Rojas. Se em algum momento você sonhou com esse meia canhoto de muita capacidade, que vai ser adversário do Flamengo na Libertadores da América ao longo da fase de grupos, esqueça, ele está com destino à Arábia Saudita a partir da metade do ano. Bora com a atualização importante sobre o futuro de Jamerson. Confesso que a novela tá chata, mas tem um ingrediente novo. Esse lateral pertence ao Guarani e é disputado por Curitiba, Santos e São Paulo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente do Guarani e ele me fez uma revelação importante. A frase é a seguinte: estamos aguardando a definição do Regis sobre o retorno ao Guarani. Fecha aspas. Não entendeu nada, eu explico. Curitiba, que é hoje o clube mais próximo de contratar o Jamerson, ofereceu cerca de 5 milhões de reais, além da cessão por empréstimo de 2 jogadores, do Fabrício Daniel, que é atacante, e do Regis, meio atacante. Tudo certo entre o Guarani e o Fabrício Daniel, mas o Regis tem se recusado a se mudar para o Brinco de Ouro da Princesa, onde ele já fez bastante sucesso na temporada de 2021 com 36 jogos, 9 gols e 11 assistências. A ideia de voltar para a Série B é algo que o incomoda, mesmo levando em consideração que no Curitiba ele tem jogado muito pouco. Das últimas 5 partidas, em 4 ele nem saiu do banco de reservas. Se o Regis não topasse mudar para o Guarani, o Bugre cogita descartar o Curitiba e colocar Santos e São Paulo de volta à parada na busca pelo Jamerson. Outra novela mexicana envolve Gabriel Barros, o camisa 10 do Ituano, jogador que é disputado por vários clubes brasileiros. E o Internacional esteve perto de contratá-lo ao longo da quinta-feira, pelo menos entendeu que poderia contratá-lo. O Inter fez uma primeira proposta de empréstimo de R$200 mil, foi recusada. Depois o Colorado se colocou à disposição para pagar 200 mil pelo empréstimo e mais 200 mil por uma série de coisas. Jogo a Libertadores, 200 mil. Esteve em 10 partidas no Internacional, mais 200 mil. Valores que, somados, garantiriam, a partir de um estágio, a compra do atleta em definitivo. O Gabriel Barros já havia topado o acordo, até porque ele ganha 7 mil reais por mês no Ituano, passaria a ganhar 70 mil mensais no Inter. Com detalhe de que o Colorado quer inscrevê-lo na Libertadores da América, o prazo se encerra nessa sexta-feira. Mas o Ituano acabou recusando a proposta colorada e afirmou que só volta a conversar sobre a venda do Gabriel Barros a partir da metade do ano, quando a janela do exterior se abre e o Ituano tem convicção de que aparecerão ofertas gringas. Gabriel Barros ficou extremamente decepcionado, estava convencido de que seria a chance da vida dele. Atleta de 21 anos de idade que quase foi parar no Botafogo no início da temporada, o jogador ficou bastante chateado. E nessa sexta-feira vai haver mais uma rodada de negociações, mas a expectativa não é das melhores. Para fechar sobre o Inter, se o Gabriel Barros ficou mais distante, o clube encaminhou a contratação do meio-campista Gustavo Campanharo, atleta de 30 anos de idade, que pertence ao Kayserispor da Turquia, tem contrato só até a metade do ano. O Inter conseguiu convencer esse time a liberá-lo de forma antecipada e a ideia é que ele seja anunciado nas próximas horas. Boa notícia para o torcedor do Bahia, Vitor Hugo, ex-zagueiro do Palmeiras, 31 anos de idade, é o mais novo contratado do tricolor de aço. Conversei com um dirigente super importante do Bahia, ele pediu anonimato, mas confirmou
que o atleta está contratado. Vitor Hugo, que tinha contrato com o Trabzonspor da Turquia até junho do ano que vem, titular absoluto. Na atual temporada, por exemplo, 31 jogos, com direito a 3 gols. Só foi reserva em 4 dessas 31 partidas. Atleta que estava há 3 anos no Trabzonspor, um dos principais jogadores do elenco, mas diante da possibilidade de atuar num clube brasileiro com destaque e salário bacana, o Vitor Hugo conseguiu convencer o Trabzonspor a aceitar o negócio e o martelo já foi batido. Vitor Hugo é aguardado nos próximos dias em Salvador para a realização de exames médicos e assinatura desse contrato. Importante dizer que ele precisa estar registrado até segunda-feira para que o Bahia possa utilizá-lo no início do Campeonato Brasileiro. Importante lembrar para você que antes do Vitor Hugo, o tricolor de aço já havia fechado com o Tassiano, jogador do Grêmio, e com o Ademir, atacante do Atlético Mineiro. O próximo reforço já garantido é Juba, que está arrebentando com a camisa do Sport, embora o Juba só chegue a partir de 1º de setembro, quando acaba seu contrato com o Leão. Se os últimos dias foram de contratações e alegria para torcedores, no Fluminense o sentimento foi um pouco diferente. É que o tricolor fechou a contratação de Thiago Santos, volante que pertencia ao Grêmio, super cornetado pelo torcedor tricolor. Fernando Diniz chegou a ligar para o Thiago Santos pedindo que ele rescindisse o contrato no Grêmio para que pudesse ser bastante utilizado no Flu. Foi o que aconteceu. Thiago, inclusive, já se despediu do tricolor gaúcho, desembarcou no Rio de Janeiro, passa por exames médicos nas primeiras horas dessa sexta-feira para assinar contrato até dezembro de 2024. Mas, entre torcedores do Fluminense, a repercussão foi muito ruim. Existiu até um movimento para cancelar a contratação. Diniz não voltará atrás. Entende que o Thiago pode, apesar de todas as limitações técnicas, ser um jogador importante para a variação de esquemas do Fluminense ao longo da temporada. Se o Thiago Santos não convenceu, mesmo não dá para dizer em relação a Lelê, velho conhecido, ele já havia sido contratado no fim do Campeonato Carioca, fez grande participação no Campeonato Estadual com a camisa do Volta Redonda, enfim, foi anunciado, seu nome já está no bid e ele será reforço para a Libertadores da América, que começa na semana que vem para o Flu contra o Sporting Cristal. Hora de falar sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O Verdão tentou nos últimos dias comprar um percentual importante do Kevin. Para quem não associou o nome à pessoa, melhor jogador da última Copa São Paulo de Juniores, eleito o principal destaque do Verdão na conquista do título da Copinha. Kevin foi revelado no Desportivo Brasil e o Palmeiras comprou 50% dos direitos econômicos por R$400 mil. Há uma previsão contratual que permite ao Verdão adquirir mais 20% por R$1 milhão. Mas o Palmeiras tentou ser super esperto com o pessoal do Desportivo Brasil, oferecendo R$800 mil por mais 40%. Dessa maneira, o Verdão teria 90% dos direitos econômicos do atleta, de 20 anos de idade, e deixaria apenas 10% do valor de uma venda futura para o Desportivo Brasil. Só que o clube de Porto Feliz, obviamente, recusou a proposta alviverde. Até porque recentemente o Shakhtar Donetsk demonstrou a intenção de contratar o Kevin por 10 milhões de euros. Se o Desportivo Brasil é dono de 50%, isso equivale a dizer que ele teria assegurados 5 milhões de euros nessa negociação. Qual seria a lógica de vender 40% desses direitos por apenas R$800 mil? O Palmeiras vai tentar nos próximos dias avançar com um acordo com o Desportivo Brasil, porque sabe que o Kevin, mais cedo ou mais tarde, pode ser negociado. Também por isso, o Abel decidiu dar uma freada naquela ideia de utilizar esse jogador no time principal. Depois de fazer muito sucesso na Copinha, a ideia é que ele passasse a ser aproveitado na equipe de cima. Não rolou, o Kevin tem atuado pela equipe sub-20, enquanto isso o Palmeiras também acerta uma renovação do contrato. O vínculo atual é longo, até junho de 2026, mas o Verdão vai lhe pagar um aumento salarial com direito a reajuste da multa, entre outras coisas. Para fechar sobre o Palmeiras, só contar que o clube conseguiu zerar aquela dívida que já foi de quase 50 milhões de reais pela contratação de Wesley. Você lembra dele? O Palmeiras precisou fazer uma vaquinha virtual, foi um enorme fiasco, pegou dinheiro emprestado com o Antenor Angeloni, que era então dirigente do Criciúma. Os dirigentes do Palmeiras na época não pagaram e essa dívida acabou se tornando monstruosa, na casa dos 50 milhões de reais. Foi totalmente quitada no fim do ano passado. Você sabia que o São Paulo, um dos clubes com maior capacidade de formação de atletas do país, não ganha um título importante na base há mais de 2 anos? A última conquista foi a Supercopa do Brasil no Sub-17 em fevereiro de 2021.
Se a gente levar em consideração a categoria sub-20, a mais importante entre todas aquelas amadoras, o jejum é ainda maior. O último título foi na Copa São Paulo de Juniores de 2019. Mais de 4 anos sem qualquer troféu. Em 2021, o time dirigido pelo Alex, o sub-20, ainda conseguiu chegar à final do Campeonato Brasileiro, mas foi derrotado pelo Internacional. E essa seca de títulos combina com o atual momento do time principal, que até venceu o Campeonato Paulista recentemente, mas não havia ganhado absolutamente nada desde 2012 na Copa Sul-Americana. Importante contar que o homem forte da base do São Paulo hoje é o Biasotto. Ele havia sido contratado pelo Júlio Casares em janeiro de 2021. Se faltam títulos, ao menos a base tem colocado muitos atletas no time principal. Isso também tem a ver com a crise financeira. São Paulo já não é capaz de contratar tantos jogadores como antigamente, mas é importante destacar, 16 jogadores formados em Cotia integram o elenco principal de Rogério Ceni. Alguns com papel importante. Natan, Beraldo, Wellington e Rodrigo Nestor têm sido titulares com bastante frequência. O Wellington machucado, mas era o titular absoluto. Diego Costa, Pablo Maia e Luan também têm papel de destaque dentro do elenco tricolor. Importante lembrar também, quando o assunto é base, que o São Paulo tem perdido vários atletas de graça ou quase de graça. Foi assim com o atacante Marquinhos, com o zagueiro Luizão, com o também atacante Marquinhos Cipriano, com o zagueiro Militão um pouquinho mais atrás e com o volante João Schmidt. Para fechar, se o São Paulo tem conquistado poucos títulos, mas se o São Paulo consegue colocar atletas no time principal, também tem feito algumas vendas. Gabriel Sara para o Norwich, Elinho para o Red Bull Bragantino e Bremer para o futebol americano foram as principais negociações dos últimos tempos. Saideira sobre o tricolor. Fiquem de olho em William, atacante de só 17 anos, já é titular do sub-20. Queria destacar também Faisal, acabou de chegar de Gana, joga de atacante, 2 partidas pela equipe sub-20, deixando excelente impressão. Quero fechar o vídeo com uma informação interessante. O Corinthians tentou contratar Fernando Diniz depois de perder Vitor Pereira de 2022 para 2023. A revelação foi feita pelo jornalista Luiz Teixeira em sua participação no Redação Sport TV dessa quinta-feira. O Luiz revelou que uma pessoa próxima a ele cruzou, sem querer, com Fernando Diniz e sua esposa em São Paulo. E no papo entre o casal, a esposa perguntou para o Diniz: por que você não aceitou a proposta do Corinthians? Se você tivesse dito sim, você estaria muito mais perto da tua família, ficaria em casa. A família do Diniz mora inclusive na Zona Leste. O Fernando Diniz respondeu para a esposa que não poderia quebrar o contrato que tinha com o Fluminense. Uma curiosidade, o vínculo do Diniz com o Flu se encerrou em dezembro, embora ele tivesse dado a palavra para o presidente do Fluminense que em caso de reeleição ele ficaria no Fluminense. Foi assim que aconteceu. O Diniz inclusive assinou um novo contrato de 2 temporadas. Sem acordo com o Fernando Diniz, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se viu numa situação delicada. Foi então que ele aceitou a sugestão dos atletas para a efetivação de Fernando Lázaro, que era apenas auxiliar técnico, e o Lázaro segue bancado pelos jogadores, apesar do Campeonato Paulista bastante ruim. Só para arrematar sobre o Timão, contar que nessa quinta-feira o Corinthians venceu por 2-1 o Curitiba em amistoso disputado no CT. Os gols alvinegros, Fausto Vera e também Bruno Mendes. E aí pessoal, curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra à tarde e também tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Boa sexta!